Cara, o medo de ser diferente que mais trava a gente na hora de construir uma carreira ou uma profissão de sucesso. Isso não é papo de coach, não. Cientificamente falando, a gente foi moldado para ser igual todos os outros pares, né? Todas as outras pessoas que estão perto da gente. Não sei se você já leu aquele livro Sapiens, mas o autor, né, o professor Yuval, ele fala que o ser humano foi moldado para conviver em sociedade, né? Tem toda uma questão lá sobre gestação, né? Tem encurtado o tempo de gestação do ser humano, tudo isso e tal, não vou entrar em detalhes. Eu não sou nenhum especialista em sociologia, nenhum especialista em comportamento humano, mas é muito claro a gente ver o quanto a gente tenta se colocar em caixinhas, entendeu? A gente faz ali uma faculdade e na faculdade mesmo a gente é ensinado que a gente tem que ler aqueles livros, procurar aquelas teses, aqueles temas, que o jeito certo de fazer uma coisa é exatamente assim. Isso aí é o que mais tem travado quando um profissional sai da faculdade e tenta exercer a profissão. Porque ele entra no mercado de trabalho e ele percebe, pô, já tem um monte de dentista aqui que está trabalhando com prótese dentária, com implante, já tem um monte de psicólogo que está trabalhando com ansiedade, com depressão. Então a pessoa entra no mercado, começa a fazer um trabalho bem parecido com todo mundo e depois reclama que a profissão está 100% saturada. Ah, não vale a pena ser advogado, não vale a pena ser engenheiro, psicólogo hoje em dia é passar fome, entendeu? Nutricionista, tu chuta a moita e sai quatro. Por mais que isso seja verdade, cada vez mais eu percebo que o principal motivo para você não se dar bem numa profissão não é ter muita gente ao seu redor, e sim você fazer as mesmas coisas que todo mundo está fazendo. E esse aí é o problema fundamental da criatividade. Porque quando a gente tenta analisar essa situação e falar, pô, eu tenho que fazer uma coisa diferente do outro. Então eu tenho que inventar uma coisa que não existe. Eu tenho que ter uma abordagem para minha profissão que ninguém nunca fez. E isso aí é o que mais mata a criatividade de qualquer pessoa. Porque assim, se você já teve a experiência de fazer um registro de marca ou então fazer um registro de patente, cara, você vai ver que é praticamente impossível você inventar uma coisa que ninguém nunca pensou. Isso aí não é de hoje, entendeu? O próprio Pablo Picasso tem uma frase que é muito famosa, que é arte é roubo. Porque ele via isso, cara, eu não tenho como criar uma arte que ninguém nunca pensou. E fazer arte, então, é eu pegar várias inspirações, várias coisas que outras pessoas já fizeram e colocar a minha marca em cima daquilo. A minha visão de mundo, as minhas crenças, o porquê que eu faço aquilo em primeiro lugar. Quando as pessoas chegam no mercado de trabalho e tentam fazer uma coisa completamente diferente, seja na profissão, seja numa empresa, você trava. Toda a vida que eu coloquei em mim essa pressão de fazer algo completamente novo, eu travei, porque eu percebi que, pô, não tenho capacidade para fazer isso, não tem como eu fazer isso. E tá tudo bem. Então o que a gente tem que buscar é ser marcante. Só que ser marcante significa ser diferente. E no conceito de business mesmo, a gente tem uma coisa que a gente chama de a vaca roxa, que é como você se diferencia no mercado onde todo mundo ao seu redor é exatamente igual. E o maior erro que a gente tem é pensar que para se diferenciar a gente precisa fazer algo mirabolante. Na maior parte do tempo, não. A gente só precisa fazer uma coisa que seja muito boa. É ter um atendimento muito humano, é a forma como a gente se comunica, é entregar um pouco mais do que as outras pessoas entregam. E eu poderia aqui dar vários exemplos de empresas que fizeram isso. Mas eu acho que faz mais sentido a gente ver pessoas comuns, pessoas normais que aplicaram aquilo, talvez numa escala não tão grande como o Starbucks, mas que fizeram um trabalho fenomenal e estão ganhando muito destaque aqui no Brasil. Um exemplo disso, eu não sei se você conhece ele, é o Ricardo Cores, que é um médico infectologista e que percebeu que a grande parte da população, a grande massa, não tem nenhum conhecimento sobre prevenção de doenças. E que você fazer aqueles comerciais na televisão falando sobre a importância de se prevenir de uma DST não vai falar com essa audiência, especialmente não vai falar com a geração Z, que nem a TV assiste mais praticamente. Então ele começou a fazer vários vídeos humorísticos mesmo, com uma pitada de ironia, falando sobre isso, falando o assunto da medicina, só que para pessoas comuns. A forma como ele fez, ele simplesmente pegou a impressão dele, a personalidade dele e imprimiu no conteúdo. Outra pessoa também foi o Wesley Delanogari, que ele está construindo uma comunidade absurda de psicologia para pessoas comuns. Ele sempre diz que a neurociência, apesar de parecer complexa, ela pode sim ser transformada em conhecimentos que você aplica no seu dia a dia. Porque todo mundo trabalha com psicologia, a gente precisa saber gerenciar nossas emoções, ter inteligência emocional, saber lidar com ansiedade, saber lidar com depressão, para a gente conseguir construir uma vida que tenha um maior bem-estar. E essas duas pessoas, no começo da profissão, foram muito rechaçadas.
Ah, porque você está falando esse tipo de conteúdo para a população como um todo, mas você está sendo simplista. Você está falando uma coisa que não é exatamente assim. Ah, você tinha que citar tal coisa. Mas, gente, é impossível. Eu te desafio você pegar um assunto que é muito complexo e você colocar em um vídeo de 1 minuto. Não tem como. Não tem como você fazer isso. Não tem como eu pegar 10 anos de profissão que eu tenho e compilar tudo em um vídeo do YouTube de 1 hora, 2 horas, 10 horas. Não tem como. Então isso aí é uma das coisas que mais travam a gente quando a gente pensa em se diferenciar no mercado. Ah, se eu fizer um vídeo falando assim, se eu tiver essa abordagem, se eu conduzir assim com os meus pacientes, as pessoas vão me rechaçar. Os colegas de profissão vão falar mal de mim. Então a gente entra na zona segura, só que isso aí é um paradoxo. Tem um autor que eu gosto muito, que é o John Spolestra. Ele fez um livro chamado Marketing Outrageously. E nesse livro ele fala sobre como a gente acaba caindo nessa falácia e no começo da carreira a gente tem muito medo de se destacar. Ah, eu não vou ter uma abordagem 100% diferente na minha empresa, na minha carreira, fazer vídeos assim porque é muito arriscado. Eu estou no começo, eu vou tomar porrada, eu vou ser rechaçado, então eu não posso me dar o luxo de correr esse risco. Aí a gente vai, entra no conformismo, demora muito mais a crescer por causa disso, que a gente quer agradar todo mundo, chega no fim da carreira e a gente diz, não, agora eu não vou arriscar, né? Tô super bem aqui, tô conceituado, eu tenho uma reputação a zelar, tenho uma imagem a zelar, então a gente acha que não vale a pena arriscar porque tem muito a perder. Então, em que momento da vida exatamente a gente vai arriscar? Quando você não tem um aspecto central do porquê que você é diferente, a única coisa que diferencia você do concorrente é o preço. Marketing mesmo, a gente tem essa regra máxima. A pior diferenciação que você pode ter é o preço, porque é uma corrida sem fim. A partir do momento que você está disputando por preço, você vai cobrar mais barato, a outra pessoa vai cobrar mais barato ainda. Então, o que acontece quando entra um concorrente que é muito grande, ele já tem uma estrutura e pode cobrar tão barato que você não tem como competir. Então, assim, se diferenciar no mercado não precisa fazer nada super mirabolante. Às vezes é você se especializar num nicho e você ter um tratamento que ninguém tem. É você usar a estratégia que hoje a gente chama de microbolhas. É você se inserir dentro de um nicho. Pô, se você acabou de se formar, você é nutricionista, o que você acha que é mais fácil e rápido para me diferenciar no mercado? É eu ser o nutricionista que faz nutrição esportiva, ao mesmo passo que atende a terceira idade, ao mesmo passo que eu atendo adolescentes, ao mesmo passo que eu atendo pessoas no geral que só querem emagrecer, ou eu ser o cara que é especialista em nutrição para quem está praticando corrida, que é um esporte que está muito em alta. E aí toda vida que um corredor chegar para falar comigo, eu vou saber exatamente como é que é a rotina dele, o que são os termos mais utilizados no meio da corrida, o que geralmente ajuda muito na performance durante um longo, durante uma corrida mais curta. Eu não corro, tá? Então eu posso estar falando besteira aqui, mas é basicamente só para ilustrar que se torna muito mais fácil quando você vai falar exatamente a língua daquele profissional, entendeu? Do seu cliente, da pessoa que está te buscando. Fazer isso é muito mais fácil do que a gente pensa. É simplesmente você fazer o exercício de por que que eu iniciei, por que que eu escolhi exercer essa profissão em primeiro lugar. Porque todo mundo tem uma razão. Você não passou 5 anos da sua vida para exercer uma profissão e simplesmente, porque eu queria ganhar dinheiro. Cara, se você entrar em qualquer profissão com o objetivo de ganhar dinheiro, você não vai chegar muito longe. Você vai ser mais um que vai entrar lá e vai perguntar, e aí, o que é que tu faz? Eu sou advogado. E aí, como é que tá lá o emprego? Tá bom com ele, tá melhor sem ele. Você vai ser uma pessoa morna. Não adianta você ser uma pessoa morna. Ninguém cresce na vida sendo uma pessoa morna. Então, a forma mais fácil é você entender quem exatamente eu quero ajudar com a profissão que eu estou exercendo. Ano passado mesmo, eu fiz esse exercício com 2 profissionais de nichos completamente diferentes que estavam no mesmo problema. Um era um psicólogo e o outro era um arquiteto. A psicóloga estava totalmente perdida. Pô, eu não sei, eu não estou conseguindo tanto paciente, não estou conseguindo mirar e tal, não sei o quê. Depois de muita conversa, muito vai e vem, ela disse, eu sou uma pessoa jovem, eu me interesso por esses assuntos da juventude, eu me interesso muito por pessoas que estão na faculdade, estão sofrendo pressão dentro da faculdade para conciliar, muita gente tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então eu falei, pô, por que você não se torna então uma psicóloga especialista em estudantes universitários? Foi isso que ela fez. Mudou da água para o vinho. Porque não só ela começou a fazer conteúdo falando com estudante universitário, mas também ela ficou muito mais claro onde que ela tinha que mirar, entendeu? O que ela tinha que estudar, falar a mesma língua dos estudantes, entendeu? Quais eram as técnicas que ela ia utilizar. E o arquiteto, vou dar esse exemplo que é um pouco mais da área de exatas, mas é a mesma coisa. Todo mundo entra na arquitetura pensando, quem que você quer atender? Cliente de alto padrão. Show de bola. Mas você gosta mesmo de atender cliente de alto padrão? Porque cliente de alto padrão é aquela coisa.
Ah, eu vou fazer uma reforma ali, construir uma casa de 3, 4, 5 milhões, uma casa de verão ali, e é isso aí, eu quero mais ou menos nesse estilo. As casas vão ser geralmente todas iguais, você não vai ter muito espaço para expressar a criatividade, para exercer coisas novas, fazer coisas novas, e geralmente, no meio do caminho, o cara vai chegar e vai dizer, não gostei desse jeito, faz de outro. Ah, faz só isso aqui para mim, e ele acha que ele tá no direito de fazer tudo aquilo que ele tá pagando muito caro. Tem gente que se adapta super bem a isso, mas nesse caso, a pessoa olhou para mim, né, o arquiteto que eu tava atendendo, olhou e falou, não, eu me aborreço com um cliente que é assim. Me aborreço com um cliente que chega aqui, eu vou mostrar o projeto e ele está desinteressado. Então, qual é o sentido de você fazer isso? Qual é a crença fundamental que você tem da arquitetura? Ah, eu acredito que a arquitetura é para todos. Não é porque você tem ali 4, 5 milhões que você vai conseguir fazer um projeto arquitetônico, ter a casa dos sonhos, e a pessoa que só tem 10 mil reais, 8 mil reais para investir, não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir ter um projeto. E aí a gente falou, pô, então a sua comunicação tem que estar para pessoas que estão reformando um espaço de 50 metros quadrados, 60, 70, 100 metros quadrados, e não para pessoas que estão com casas de alto padrão. Depois que fez isso, não só se tornou muito mais claro com quem ela tem que se comunicar, mas também tirou um peso das costas daquele de, pô, o que que eu faço? Que conteúdo que eu produzo? O que que eu vou falar? Porque quando você afunila quem é o seu cliente, é muito mais fácil você pensar quais são as dores dele. As dores de uma pessoa que está reformando um apartamento de 60 metros quadrados são completamente diferentes da dor de uma pessoa que está reformando uma casa de veraneio de 500 metros quadrados. Não existe, não é compatível. Se você tentar se comunicar com todo mundo, você vai acabar não falando com ninguém. Para deixar bem claro, o que você precisa fazer é realmente fazer o trabalho de introspecção e pensar, por que que eu exerço essa profissão? E aí você vai saber exatamente qual é o profissional que você quer ser. Não cai nessa falácia de, pô, esse nicho aqui não paga bem. Cara, se você abrir o seu Reels, o seu YouTube, você vai ver que tem pessoas de profissões mais distintas, ganhando dinheiro, muito dinheiro, tendo sucesso na profissão com coisas que você nunca imaginou. Tem um canal do YouTube que eu sigo e eu não sei, não consigo explicar por que de achos eu gosto de ver esse canal, mas é o SB Mowing. É um cara que simplesmente grava ele cortando a grama das pessoas. Ele vai lá, pega aquelas casas nos Estados Unidos que estão com a grama absurdamente alta, vai lá, corta, fica lindo. E, cara, ele tá ganhando muito dinheiro com isso. Começou a expor o trabalho dele na internet, muita gente tá vindo atrás e ele cobra caríssimo para cortar grama. Então, assim, se a pessoa consegue fazer isso com um nicho que até ontem o pessoal dizia, pô, não dá para ganhar dinheiro, então você consegue ganhar dinheiro na sua profissão. Você consegue ser bem pago sendo especialista em crianças, especialista em adolescentes, especialista em direito societário, enfim. Você só precisa afunilar o suficiente. Porque se você ficar com vários caminhos, você nunca vai sair do canto. É o que a gente chama de síndrome do papel em branco. Você não sabe qual é o melhor caminho a seguir, porque qualquer caminho serve. Então, vai lá, faz esse exercício e lembra sempre, o problema não é gerar uma reação. O problema é não gerar reação nenhuma.